Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 1, destinado e dedicado a estudar a mecânica clássica no âmbito do formalismo de Galileu e de Newton, considerando sempre a teoria de relatividade de Galileu. Então, durante a aula imediatamente anterior, nós estávamos falando sobre a formulação newtoniana empregada para analisar um sistema físico em regime clássico e em regime não relativístico, no qual nós temos aqui um sistema composto por N partículas, onde N é um número que pode ser N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6, até N da ordem do número de Avogadro, ou seja, da ordem de 10 elevado a 23 partículas. Isso é equivalente a 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão. E nós sabemos, de acordo com a física e de acordo com a química, que 6 10 elevado a 23 é o número de Avogadro e está intimamente relacionado ao conceito de um mol de uma substância. Então, um mol de uma substância contém 10 elevado a 23 partículas, sejam elas átomos, moléculas, íons do tipo cátion, íons do tipo ânion, retículos cristalinos ou outra qualquer estrutura. Então, nós estamos estudando um sistema com N partículas. Esse número N pode ser muito menor do que o número de Avogadro, e em caso de ser da ordem ou múltiplo do número de Avogadro, ou seja, múltiplo de um mol, certamente nós teremos um sistema físico macroscópico tal como determinado e estudado e analisado e apreciado pela termodinâmica e pela mecânica estatística. Muito bem, então nós estávamos falando sobre um sistema composto por N partículas. Aqui o sistema composto, por exemplo, pela estrutura dotada de massa M1, cuja posição tridimensional é dada pelo vetor R1, a estrutura 2 dotada de massa M2, cuja posição tridimensional é indicada por R2, até a estrutura N maiúsculo, onde N é um número natural maior do que zero, e localizado tridimensionalmente pelo vetor R subíndice N, dotado de massa M subíndice N. Então, é possível, considerando uma distribuição discreta de estruturas massivas, é possível definir o centro de massa dessa distribuição. O centro de massa dessa distribuição é exatamente um ponto no espaço tridimensional no qual é possível qualitativamente considerar que toda a massa distribuída ao longo do espaço tridimensional poderia hipoteticamente estar concentrada nesse tal ponto, de modo que a dinâmica do sistema geral, composto de N partículas, essa dinâmica pode ser representada, ou ela é qualitativamente igual à dinâmica de uma estrutura pontiforme dotada de massa total, aqui massa total sendo definida como o somatório de todas as massas das N partículas, e então essa massa total caracterizada por uma estrutura geometricamente pontiforme, localizada nesse ponto, exatamente o ponto definido como centro de massa. Então, a dinâmica dessa concentração hipotética no centro de toda a massa no centro de massa, a dinâmica desse sistema hipotético, dessa estrutura pontiforme hipotética, é equivalente qualitativamente à dinâmica de todo o sistema de distribuição discreta de estruturas dotadas de massa. Muito bem, então daí a importância conceitual e matemática dessa análise considerando o centro de massa. E nós temos aqui o centro de massa, o vetor posição tridimensional do centro de massa. Nós temos a estrutura a partícula M subíndice I, ou seja, uma qualquer partícula entre as N partículas. E então nós temos um vetor R subíndice I que indica a posição tridimensional dessa partícula M subíndice I em relação ao sistema de coordenadas x, y, z. E essa mesma partícula M subíndice I pode ser definida, pode ser localizada tridimensionalmente por um outro sistema de coordenadas acoplado e comóvel com o centro de massa.
coincidindo tridimensionalmente com o centro de massa, e portanto nós temos o vetor R sobre índice linha subíndice I, aqui está a relação vetorial, e muito bem, a massa total aqui como somatório, um espaço discreto variando no subíndice I de 1 até N maiúsculo N subíndice I. E a posição do centro de massa, aqui está o somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, M subíndice I, R subíndice I, dividido por massa total. Então, esta estrutura, esta expressão que define a posição vetorial tridimensional do centro de massa pode ser reescrita assim: vetor posição tridimensional do centro de massa pode ser reescrito assim: somatório em I variando de 1 até N maiúsculo, M subíndice I, R subíndice I dividido pelo somatório em I variando de 1 até N maiúsculo, M subíndice I. Então nós podemos escrever o centro de massa, a posição tridimensional do centro de massa desta forma. Então vamos considerar o resultado obtido durante a aula imediatamente anterior, um resultado importantíssimo, com relação ao qual é possível compreender que a dinâmica de um sistema composto de N partículas, cada partícula dotada de uma determinada massa, essa dinâmica depende única e exclusivamente das forças externas aplicadas à distribuição discreta de estruturas dotadas de massa. E, portanto, não depende das forças internas, pois quando nós aplicamos o duplo somatório sobre a força interna, e considerando a lei de conservação de momento linear e, por consequência, a lei de ação e reação, o princípio da ação e reação, nós mostramos aqui durante a aula imediatamente anterior que o duplo somatório das forças internas é igual a zero vetor e, portanto, a dinâmica massa multiplicada por aceleração, não é, de todo o conjunto das N partículas é única e exclusivamente dependente das forças externas. As forças externas ao sistema são aplicadas sobre o sistema a partir de forças externas e, portanto, as forças internas existem, porém não colaboram com a dinâmica do sistema composto de N partículas. Então agora vamos estudar esse termo, e nós já sabemos que a massa é constante no tempo. Então a massa subíndice I, a derivada da massa subíndice I em relação ao tempo, nós mostramos em aulas anteriores que é igual a zero, nós estamos considerando. Isso significa que toda a massa a massa de cada uma das partículas é constante no tempo. Isso significa também que a massa total do sistema também é constante no tempo. E o que é o tempo? O tempo é exatamente o parâmetro de evolução temporal no âmbito da teoria de relatividade de Galileu. Então agora vamos analisar este termo. Então nós temos somatório, em I variando de 1 até N maiúsculo, MI, segunda derivada da posição R subíndice I em relação ao tempo. Nós sabemos que a massa é constante no tempo, então nós aprendemos a partir do cálculo diferencial e do cálculo integral, a partir da análise real, nós aprendemos que o limite de uma constante é a própria constante, nós aprendemos que a derivada de uma constante é igual a zero, e nós sabemos que uma constante pode ser, sem qualquer perda de generalidade, retirada
da ação de operação de um operador de derivada e de um operador de integral. Então, não apenas retirada, como reinserida oportunamente e convenientemente, tal como faremos aqui. Então, nós podemos, passar todo o termo. Então, o operador de derivada em relação ao tempo pode receber aqui o somatório em I, variando de 1 até N, MI, RI. Por que isso é verdade? Porque a massa é constante no tempo, cada massa é constante no tempo. Então, sem perda de generalidade, sem qualquer receio de erro algébrico ou aritmético, nós podemos transferir as massas para dentro, para sofrerem, por assim dizer, a aplicação do operador de derivada em relação ao tempo. Então, muito bem, então aqui nós podemos multiplicar e dividir pela massa total de forma conveniente. Massa total dividido por massa total. E multiplicar por derivada de ordem 2 em relação ao tempo. O somatório em I variando de 1 até N, M subíndice I, R subíndice I. E não esquecer que o M e I passou para o interior da derivada exatamente por se tratar de uma constante. O M1, o M2, o M3, o M4 até o M subíndice N, todos são constantes no tempo. Então, aqui nós temos massa total dividido por massa total é igual a 1, pois a massa total é diferente de zero, e então não existe efeito de divergência para o infinito, bem como não existe a possibilidade de um sistema cuja solução é infinitamente degenerada, com uma indeterminação matemática do tipo zero dividido por zero. Então nós podemos, sem receio de erro algébrico, fazer massa total dividido por massa total. Esse resultado é igual a 1, e o número 1 é elemento neutro, tanto da divisão, tanto da operação de divisão, quanto da operação de multiplicação no âmbito do espaço dos reais. Então, nós podemos reescrever convenientemente aqui massa total, e a segunda derivada em relação ao tempo pode receber em seu interior a massa total no denominador, recolocada de forma conveniente, de modo a nós obtermos a seguinte expressão. Então, nós temos agora, não podemos esquecer que a posição tridimensional do centro de massa é o somatório em I variando de 1 até N, M subíndice I, R subíndice I, dividido por massa total do sistema composto por N partículas. Então agora vamos escrever Então, este termo pode ser reescrito como posição tridimensional do centro de massa, recebendo a aplicação do operador de derivada em relação ao tempo. Muito bem, então nós podemos aqui comparar com o resultado obtido durante a aula anterior, aula imediatamente anterior. Resultado com relação ao qual é possível afirmar que a dinâmica de um sistema composto por N partículas depende tão somente
das forças externas aplicadas sobre o sistema. Então, comparando os dois resultados, nós temos como resultado Então, este resultado, qualitativamente falando, esta equação diferencial vetorial, que aqui está exatamente a segunda lei de Newton, né, expressa a dinâmica no formalismo de Newton para um sistema composto por N partículas, é possível inferir, compreender qualitativamente desta expressão que a dinâmica, quando nós consideramos um sistema de N partículas, nós podemos calcular individualmente a dinâmica de todas as partículas. E a dinâmica desse conjunto de N partículas exata e precisamente, completamente, totalmente, plenamente igual, do ponto de vista qualitativo, à dinâmica da situação hipotética com relação à qual nós poderíamos afirmar, supor que toda a massa total de todas as estruturas pudesse eventualmente, se supusermos, estar concentrada em uma única estrutura pontiforme, localizada tridimensionalmente pelo vetor posição do centro de massa. Então, a dinâmica do sistema total, que é influenciada única e exclusivamente pelas forças externas que atuam sobre o sistema macroscópico composto de N partículas, isso é igual à massa total do sistema multiplicado pela aceleração do centro de massa, ou seja, em outras palavras, nós estamos aqui considerando um sistema composto por várias partículas, várias estruturas dotadas de massa, então massa M1, massa M2, massa M3, massa M4, massa M5, massa M6, até massa subíndice N. E então nós calculamos a dinâmica desse sistema. A dinâmica desse sistema é equivalente, é completamente equivalente à dinâmica de um sistema hipotético onde a massa total está localizada em uma posição aqui denominada como posição do centro de massa. Então, essa posição tridimensional hipotética, se supusermos que nesta posição tridimensional hipotética concentre-se a massa total de forma pontiforme em uma estrutura pontiforme pontual, a massa total aqui associada a todas essas partículas, então a dinâmica dessa estrutura hipotética é equivalente qualitativamente à dinâmica dessa estrutura composta por uma distribuição discreta de estruturas massivas. Este é o resultado, né, que advém, que é proveniente desse tratamento matemático. Então, mais uma vez, informando que este curso está disponibilizado na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém, e eu sou professor do Instituto Federal do Pará, professor da cadeira de Física Teórica, de Física Matemática desse instituto, e em parceria e colaboração com os meus colegas servidores e com os meus prezados e estimados estudantes do nosso instituto, nós estamos gradativamente disponibilizando, fazendo upload e disponibilizando na plataforma do YouTube, em diversos canais associados ao Instituto Federal do Pará, associado aos canais oficiais, aos canais dos servidores. Nós estamos divulgando gradativamente as ações de ensino, as ações de extensão, as ações de pesquisa, as ações de gestão, e divulgando e mantendo
esses vídeos, esses assuntos à disposição dos internautas, enfim, de toda a sociedade, né? Então, faz parte, até configura-se como uma prestação de contas, de um modo de prestação de contas dos trabalhos realizados pelos servidores, junto com os alunos e sociedade civil organizada, nessa profícua e exitosa cooperação do IFPA, enquanto órgão federal de educação, de pesquisa, de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, com todos os parceiros, né? Todos os atores sociais. Muito bem, então este curso está associado à playlist intitulada Mecânica Clássica no Formalismo de Galileu e Newton, e nós todos disponibilizamos neste mesmo canal outras playlists, uma playlist dedicada a estudar cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, uma playlist dedicada a estudar termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, uma playlist dedicada a estudar eletromagnetismo clássico, uma playlist dedicada a estudar álgebra e análise em espaço dos números complexos, e outras playlists estarão gradativamente sendo organizadas e exibidas e desenvolvidas ao longo dos próximos meses. Então, durante a próxima aula, nós estaremos, de acordo com as minhas notas de aula, continuando a apresentar esse formalismo, não é, apresentado por Newton para estudar um sistema de N partículas. Então, vamos encerrar a aula tratando dessa análise, né, dessa comparação entre um sistema localizado, com massa total localizado na posição do centro de massa, e a dinâmica equivalente aqui encontrada por um sistema de N partículas cuja massa total é exatamente essa massa. Então, nós estaremos oportunamente retomando os estudos sobre essa formulação newtoniana para sistemas com N partículas. Agradecemos a atenção de todos, muito obrigado.